Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô com a coriza brava aqui. Nossa, meu nariz está atacadíssimo. Então, assim, vou dizer que eu tô um pouquinho meio com a resistência baixa, então minha voz não tá muito legal hoje, tá, gente? Eu vou com calma aqui, tá? Beleza. Antes de tudo, curta o vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados. Vamos ao vídeo. Então, meus caros, vamos lá, que eu vou gravar aqui, né, com coriza e desse jeito mesmo, tá? Gente, eu gosto muito de fazer modificação, tá? Gosto muito de fazer modificação. Depois que eu descobri que eu poderia colocar armas diferentes no Fallout 4, eu fiquei apaixonado pela possibilidade de modificar o jogo, tá? Às vezes parece realmente que é uma gambiarra, ou às vezes você modifica e o jogo melhora assim bastante, tá? Inclusive, até para poder falar do tema de hoje, para poder falar aqui para vocês no vídeo de hoje, uma dessas modificações eu acho que afetou um pouquinho a quest que eu ia fazer para poder explicar para vocês um ponto de vista interessante que aconteceu aí dentro do jogo e o que de certa forma eclodiu não vamos dizer assim, de certa forma, tá, gente? Nessa grande devastação que teve na comunidade na cidade, né, de Boston aí, tá? Gente, o que de fato aconteceu, que na semana passada eu tinha comentado sobre a nuvem, o oceano luminoso, tá? Que de certa forma, o que aconteceu parecia não em si uma modificação, mas uma grande gambiarra, porque quem que atacou essa estação, essa usina nuclear, acabou ficando agarrado no porto de Boston, tá? E um dos motivos que as modificações que eu tinha feito acabou atrapalhando a quest é porque na usina de ferragem, né? Eu acho que é Saugus Ironwork, né? Que é onde tem aqueles forjados lá, aqueles invasores chamados forjados. Lá tinha acho que uma peça para poder ser usado em um certo veículo, que eu ainda não vou falar. Acho que uma bobina de alguma coisa e um reator nuclear, tá? O reator nuclear a gente pega em outro lugar, eu acho, não tenho certeza. E eu tava investigando por que o Oceano Luminoso ele ficou dessa forma. E assim, cara, isso aconteceu de certa forma por causa que um submarino chinês tinha atacado com mísseis aí a usina nuclear que fica na região do Oceano Luminoso. Então eu fui pesquisar aí sobre esse submarino, inclusive eu já tinha feito essa quest, tá? Só que eu não me ligava que quem tinha atacado aí a usina nuclear era o submarino Yangtze, né? E, cara, era o conflito, né? Entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. Mais os Estados Unidos e a Rússia e a China, porque eram as grandes potências, entendeu? Naquela situação. E então, cara, o submarino já estava mais ou menos atracado ali mais próximo da região. Ele atacou a usina nuclear e depois, sem querer, esbarrou em uma mina submarina, né? O que acabou danificando aí o submarino. E ele ficou agarrado ali no mar, tá? O que causou aí vamos dizer assim, fizesse com que o submarino ficasse agarrado por 200 anos no porto de Boston, tá? E os seus tripulantes, que eram 24 soldados chineses, né? Do Exército de Libertação Comunista lá, da China, eles ficaram agarrados e eles foram transformados aí em carniçais devido à radiação, gente. Entenda bem, a radiação aqui
no mundo de Fallout, cara, ela transforma os humanos ou em mutantes ou em carniçais, tá? Os mutantes, na verdade, é através do FV que eu já tinha comentado na semana passada, tá bom, gente? Então, cara, acontece que depois desse acontecimento, todos os passageiros transformaram em carniçais. Eles morreram ou transformaram em carniçais, tá? Gente, só um carniçal que ficou assim com consciência, que é Zal. Inclusive, a gente vai chegar nesse ponto e eu vou explicar isso porquê. Não se tem uma explicação, mas é mais ou menos isso, nem que tem essa explicação, tá? Mas ele é o grande protagonista aí da... Não é o grande protagonista, mas é um dos NPCs que mais interage com você nessa quest, tá? Cara, o começo da quest é muito interessante. Você tem que estar lá mais ou menos no porto de Boston, mais próximo àqueles grandes edifícios que ficam ali próximo a Good Neighbor, né? E Good Neighbor e aqueles edifícios ali, Good Neighbor e o grupo lá, Hellhold, isso. E vai ter um menininho lá, cara, que vai conversar com você e falar assim, olha, observe à frente, né? Parece que tem um monstro observando a gente. Ele fala isso com você. Aí você tem as opções lá pra você conversar com o menino. Você pode falar, tipo assim, onde está, né? Ele mostra e você meio que fala assim, você tem a opção de mostrar pra ele e falar assim que ele está seguro na Terra, né? E você ir investigar aquilo, né? Cara, ao longo, quando você vai chegando mais próximo, você percebe que é um periscópio de um submarino. Quando você entra lá, você encontra com o Zal, que já estava transformado em carniçal. Só que ele conversava. Deixa eu focar aqui na frente. Então, cara, o Zal explica que ele estava agarrado ali e ele precisava sair daquela situação. Ele pediu ajuda para o sobrevivente, né? E assim, cara, a gente tem várias respostas que você pode dar para ele. Eu escolhi ajudar o cara, sabe? O cara tá 200 anos parado ali. Então, assim, eu acho que é sacanagem. Por mais que tenha sentido com esse conflito aí, por mais que tenha acontecido essas coisas, vamos pensar que quem começou isso tudo foi a Vault-Tec. A Vault-Tec precisava vender um fim do mundo, tá, gente? Levar todos os seu público, seus clientes para os abrigos antinucleares e que eles vivessem ali nos abrigos antinucleares, tá, gente? Parece que até foi um acordo que foi feito entre a Vault-Tec e a Enclave, tá? Inclusive Robert House também, que é um dos grandes desenvolvedores de computadores, robôs e outras máquinas, né? Ele está por trás aí também. Ele meio que ajudou com o maquinário a Vault-Tec, tá, gente? Então, cara, o Zal tá parado nesse submarino por 200 anos. E nesse ponto, cara, o que aconteceu? Eu me perdi um pouquinho de tempo, porque eu não tinha percebido que a quest aí Here be there monster, né? Here be there monster. Isso. Essa quest, ela pode entrar em conflito se você fizer a quest primeiro aí da fazenda de Fint, né? Deixa eu só acertar meu cabelo aqui, por aí. Da fazenda de Fint, tá, gente? Então, o que estava acontecendo? Até porque eu comentei que às vezes a gente faz modificações e às vezes a gente faz gambiarras, tá? E como eu precisava gravar o vídeo aqui pra vocês e mostrar o que eu tava fazendo, eu procurei no console de comando para ver se eu conseguia resolver esse trem, se tinha uma solução. Não tava tendo. Até que, num dos grupos que eu olhei na internet, eu vi um comentário de um seguidor lá, dentro da comunidade, não é seguidor meu, de outro lugar,
que se caso a gente pegasse os itens antes de fazer a quest, você já atualizava a quest. Quer dizer, eu não precisaria ir para a usina dos forjados, certo? O que eu fiz então? A primeira coisa que eu fiz foi ir lá na usina. E lá crashou. Beleza, não consegui. O que eu fiz? Eu fui abrir o console de comando, adicionei os itens e depois fui conversar com o Zal. Liberou a quest, gente. Depois eu fui fazer a instalação das peças dentro da usina nuclear aí, do reator nuclear do submarino, e já tinha funcionado já, tá? Cara, o submarino não tem muita coisa, pelo menos até onde que eu vi. Se alguém souber alguma coisa sobre o submarino de Zal e tiver alguma ideia interessante, por favor, deixe no comentário aqui para poder depois eu dar uma olhada, tá? Cara, eu passei o fogo lá nos zumbis e depois eu fui conversar com o Zal. Inclusive, depois eu fiz uma instalação de um mod lá que fazia com que o Zal ficasse no meu time, tá? Mas antes disso, depois que eu fiz a instalação e eliminei aí os carniçais, Zal agradece, né? Fala que meio que ajudou bastante Zal, tá? E que ele era um dos, vamos dizer assim, você está bem acima dos capitalistas americanos que eu já conheci. Entendeu? Não sei que são as pessoas que Zal já conheceu, os americanos. Mas assim, quer dizer, né? A gente salvou o cara dessa barra aí, tá? Ok? Beleza. Depois disso, né? Eu parei, salvei o jogo. Instalei essa mod aí que faz com que Zal fosse um membro do grupo aí, tá, gente? E, cara, foi bom, cara. Foi bom que, inclusive, ele já veio com um rifle. Rifle sniper barra assalto, né? O que faz que tenha uma cadência boa e um dano muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Depois disso, cara, o que eu fiz? Até para poder ver como é que funciona as coisas lá no Oceano Luminoso e ter um ponto seguro dentro do Oceano Luminoso, eu tinha instalado uma modificação que fazia com que onde tivesse um posto do Red Rocket, a gente poderia abrir um acampamento, tá? Então tem bastante acampamentos que eu habilitei aí no jogo. Inclusive aqui no Oceano Luminoso. Coloquei bastante torres, fiz uma instalação de residentes de Vault, tá? Na verdade, uma instalação de uma Vault no Oceano Luminoso. E a radiação, cara, ela ficou bem abaixo do esperado, tá? E, cara, depois disso, então, eu deixei usar em um dos acampamentos próximos ali e estava preparando aí o acampamento para poder receber os novos peões aí, tá? De acampamento. E, cara, eu até pensei em algo pra poder falar pra vocês, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que é isso mesmo. Essa parte eu achei interessante porque eu já tinha comentado sobre o Oceano Luminoso e não se tinha falado ainda que quem tinha causado isso e era o Yangtze. Na verdade, Zal, tá? E, enfim, ele acabou aí tendo esse problema aí com radiação, tá? Então, turma, voltando aí, depois de eu ter feito vídeo sobre essa parte comentando sobre o Zal, né, do submarino lá, e a ocorrência da radiação no Oceano Luminoso, eu pensei melhor. Não é pensei melhor. Eu esqueci de mencionar que eu tinha feito uma base no Oceano Luminoso. Mas antes de eu fazer essa base, como é que eu deveria fazer ela, né? Então, eu pensei o seguinte, não poderia sofrer com radiação. Deveria ter um pouquinho, assim, de uma proteção, né, da radiação aí. E ter um ambiente que eles pudessem cultivar a comida deles, ter a água deles lá. E pudesse viver tranquilamente, sem sair do abrigo, tá? Então, o que eu pensei, assim, logo de cara? Bom, vamos fazer uma vault, né? Só que não é uma vault tipo aquelas que você coloca em uma caverna, uma coisa assim, porque não tem jeito, né, gente? Não tem jeito, tá? Não,
Não rola. Infelizmente não rola. Devido aí às mecânicas de construção serem limitadas, você não pode sair construindo em qualquer lugar. Se fosse Age of Empires, você poderia sair construindo em qualquer lugar. Não é o exemplo aí de Fallout, tá? Então, devido aos recursos que a gente tem que construir em certos locais que é permitido, tá? Para isso, eu usei uma modificação que a gente pode usar todos os postos Red Rocket na comunidade para você construir, beleza? Tá, ok, não tem, tem essas limitações assim. Por outro lado, o que eu acho assim, que até para poder evitar dor de cabeça, ficar preocupando, tá? Com os peões lá do acampamento, cara, eles não sofrem de radiação. Quem sofre é o protagonista, a gente, tá? Eles não sofrem. Então, por questão assim de um pouquinho, tá? Não é muito não, só um pouquinho. Assim, ó. Aqui, ó. Beleza? E assim, peraí. Pouquinho de bom senso, tá? Eu construí o abrigo para poder os peões viverem mais tranquilo lá, tá bom? Cara, mais ou menos isso. Eu vou deixar aí as imagens para vocês verem enquanto eu tô fazendo essa descrição aqui. Beleza? Para vocês aí olhando aí que eu fiz. Eu tive que acelerar porque não teve muito tempo, vamos dizer assim, até para poder mostrar as imagens de tudo que eu já fiz, né? Então, eu fiz dessa forma aí, tá bom? Beleza, gente. No mais é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Não, antes, eu vou trazendo atualizações do que eu fiz nesse acampamento. Exclusivamente nesse acampamento, tá? Para poder explorar aí esse lado aí desse ambiente inóspito, essas coisas assim. E pensar formas interessantes de colocar aí. Se você acha uma ideia legal para poder colocar, depois me avisa pra gente poder construir aqui no acampamento, beleza? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.